Hello, bom dia. Hello, tudo bem, Beatriz? Olá, Ana, Renata. Todos ouvindo? Todo mundo aí, tudo bem? Muito bem, bom dia nessa segunda-feira. Vamos começar. Nós paramos em arte românica, medieval, e vamos trabalhar hoje escultura românica. Eu vou compartilhar a tela para a gente poder começar esse assunto maravilhoso, ok? Aí, estamos aí. Muito bem. Bom, a gente está em escultura românica. Vamos localizar o slide aqui para a gente começar. Muito bem, olha só. Essa é um típico exemplo da escultura românica. Primeira coisa que nós temos que pensar é que tanto a escultura como a arquitetura, na Idade Média, no período da Alta Idade Média, estão atreladas, entendeu? Então, escultura e arquitetura estão unidas. À medida que as catedrais e as igrejas eram construídas durante a Alta Idade Média, as esculturas eram também feitas ao mesmo tempo. Então, arquitetos e escultores trabalhavam juntos. Basicamente, as esculturas medievais românicas tratavam de religiosidade, lógico, da religião. Como a gente havia dito nas aulas passadas, a arte na Idade Média está estritamente voltada para a divulgação do Evangelho. É a Igreja Católica que se incumbe de definir os padrões artísticos do período. Não havia, por parte dos artistas, a possibilidade de exercer a criatividade, de experimentar novos modelos, de criar, né, de inventar, digamos assim. Também não havia um esforço em busca de avanços técnicos ou de tentar modificar a maneira como as esculturas eram organizadas. Também não havia, por exemplo, a preocupação em definir uma anatomia mais organizada, mais aprofundada, né? E no que diz respeito à questão do espaço, eles trabalhavam de forma bidimensional, ou seja, a preocupação era a altura, né, e a largura do desenho da escultura naquele local. Então, não é uma escultura tridimensional, quer dizer, perspectiva não era o objetivo. Claro que a escultura é para ser vista, né? Para que os espectadores, né? Para que os observadores, os fiéis, no caso, já que essas esculturas eram feitas dentro das igrejas, se sentissem o mais à vontade possível para poder entender o evangelho. A ideia era evangelizar. Então, a tridimensionalidade não era absolutamente necessária e não, se tivessem sido feitos alguns estudos, tudo bem, mas não eram tentativas. A gente só vai ver a noção de perspectiva na escultura lá na frente, lá no Renascimento, depois, né, do desenvolvimento científico, depois que as possibilidades de estudo, né, de uso da matemática a favor da arte começa a ser importante. Então, nessa escultura, por exemplo, a gente percebe a tentativa de escorço,
né, de colocar todos esses elementos aqui, que no caso é um coral de monges, dentro, né, de um arco. Daí a influência romana, né? Por isso a arte românica. Então, eles são meio que distorcidos, né? Eles são espremidos aqui dentro desse espaço, né? Em termos de largura e em termos de altura. Mas quando a gente olha, por exemplo, o rosto, né? A feição de cada um desses monges, a gente percebe que elas são praticamente iguais. Não há diferenças substanciais entre eles, porque isso não importa. O que importa é a ideia do coro, do louvor, né? Que é a ideia do canto dentro da missa, na igreja, é louvar a Deus, entendeu? Então, essa é basicamente a característica da escultura. Pode perceber uma desproporção entre o corpo, os pés, a posição, né? Então, isso é o que é mais importante, né, dentro da ideia de escultura românica, tá? Então, olha só, né, em qualquer detalhe que a gente for observar, qualquer escultura que a gente for ver na Alta Idade Média, no período românico, a gente percebe isso. Claro que a preocupação é uma narrativa bíblica, né? Aqui, por exemplo, nessa escultura, a gente percebe um simbolismo muito grande, né? O simbolismo está sempre presente, né? Aqui você vê, por exemplo, olha, uma escultura em que apresenta Jesus, né, sentado ao centro, né? Essa escultura está no tímpano de uma igreja francesa. Aqui a gente percebe que Jesus está ao centro, com a posição, né, com as mãos em posições de bênção, né, abençoando os fiéis. Ele segura um evangelho, dá para ver claramente, e aqui ele está rodeado de 4 animais, animais esses que são símbolos de 4 apóstolos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? No caso, você vê aqui o anjo, que simboliza Mateus, que, por sua vez, simboliza a natureza humana de Jesus. Né? Os católicos acreditam na natureza humana de Jesus. Jesus existiu como ser humano, viveu entre os homens, né, lá no século I do Império Romano. Embaixo, você vê o leão, né, que representa Marcos. Né? E isso porque Marcos, ele é o que, quando ele inicia o Evangelho, quando ele inicia a escrita do Evangelho, ele já inicia falando de São João. E São João tem uma ligação muito forte com o leão, né? Ele tirou um espinho de uma pata de um leão que se tornou seu companheiro, né? E ele segura um livro porque João é ligado à escrita do Evangelho. Né? Do outro lado, nós temos uma águia, aqui no canto direito, no alto, né? Que representa João e a natureza divina de Jesus. Então, Jesus tem uma natureza humana e tem a natureza divina, porque ele é filho de Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E embaixo, o animal que representa Lucas, né? Que é o boi, que é o animal que foi sacrificado no templo, né? Que representa a virilidade e a força. Aqui do lado esquerdo, a gente vê, né, um portal. Todas as igrejas românicas têm apenas um portal, diferencia portal de porta, né? E essa estrutura arquitetônica aqui, ó, que significa tímpano, que é meio perspectivada, né? Ela parece um labirinto. E ela tem vários frisos. Nesses frisos aparecem algumas cenas bíblicas. Então, isso é muito comum nos portais das igrejas românicas, e isso depois vai passar para as igrejas góticas e vai continuar. Embaixo a gente tem as colunas, que simbolizam a estrutura, simbolizam equilíbrio, simbolizam força, né? E elas representam as colunas gregas, as 3 ordens gregas, né? A ordem jônica, dórica e coríntia. Então, basicamente, a escultura romana ela é assim, ela é trabalhada junto com a arquitetura. E ela contém em si mensagens e símbolos ligados à religião, ao catolicismo, ao dogma da Igreja Católica. Então, é simples, não é muito complicada a escultura românica. Passando para a pintura, mais uma vez a gente nota que os motivos, as técnicas da pintura no período românico, né, na Alta Idade Média, entre os séculos V e X, né,
tem motivos também de natureza religiosa. E aí nós percebemos uma deformação das figuras, o uso de cores, porém cores chapadas, né? Cores mais simples. A figura de Cristo é sempre observada com maior, né? E essa questão da deformação, na verdade, ela traduz os sentimentos religiosos e a interpretação mística que os artistas faziam da realidade. Tá? O fato de não usarem a questão da perspectiva denota uma questão importante, que é a questão da ilusão. Né? A ideia não era iludir o fiel, a ideia era passar para ele algo místico, ou seja, ligado à religiosidade. A religião é real. O importante para o fiel é acreditar no evangelho. Trabalhar com questões de perspectiva é uma questão de ilusão, e não é o que se queria passar para o fiel, o ilusionismo da imagem, né? Porque a ilusão ela permite que o fiel fique vagueando, que ele imagine. A ideia é não imaginar. A ideia é, o evangelho é isso, as ideias são essas, o que aconteceu foi isso, está aqui na Bíblia, prescrito e ponto final, certo? Então, isso vai para a pintura, tá? Eles usavam muito a técnica do afresco, que nós aprendemos lá no Império Romano, que é a pintura, né, feita sobre o reboco molhado, reboco feito de gesso, de cal, né? A pintura fresca, diluída, a tinta diluída em água, né? Então, o afresco era muito utilizado. Um exemplo aqui, um afresco românico, né? A Alta Idade Média, que é esse período que nós estamos estudando. Veja, Jesus novamente representado ao centro, normalmente sempre com uma túnica azul, né? Que é a cor relativa a Jesus, a cor utilizada para pintar Jesus, porque o azul lembra céu, né? Lembra o infinito, que é onde Jesus está, né? Na abóbada celeste. Veja que o rosto está bem, Jesus está mais jovem, bem estilizado, né, distorcido, bem comprido, né, desproporcional, mas é como eu disse, não há necessidade da fidelidade naturalista, né, de copiar mesmo o rosto de Jesus. Isso vai ser desenvolvido só lá na frente. E aqui você vê algumas rachaduras, porque o afresco ele é difícil, né, de ser restaurado, porque é uma tinta à base de água, né? E é feita em parede, então acabava trincando, tá? Então, aqui ele aparece com o evangelho e com o símbolo da bênção, né? Que é esse símbolo aqui. Quem é católico sabe, o padre faz isso o tempo todo, né? Ele dobra os dois dedos, esses dois dedos, e está sempre abençoando as pessoas, né? Bom, um outro estilo de pintura da Idade Média, muito comum e que vai prevalecer durante toda a Idade Média, são as iluminuras. As iluminuras, elas servem para ornar. O que é ornar? Enfeitar. Enfeitar o quê? Enfeitar os textos sagrados. Então, elas são ilustrações, grafismos, às vezes arabesco. O que é arabesco? Arabesco são essas plantas, ó. Esses desenhos de flores, né, que de certa forma é até uma influência oriental, um pouco oriental. Quando a gente estiver falando de arte árabe, arte islâmica, a gente vai ver bastante esses arabescos. O próprio nome já lembra, né? Árabe. Então é uma maneira de enfeitar. Aqui Lucas é representado, ó, e Jesus mais uma vez, né? Aqui Jesus, aqui não, aqui é Lucas, aliás, escrevendo o Evangelho, né? Iluminuras também é um nome que a gente dá para as pinturas e para os desenhos feitos na Bíblia, né? Esse aqui, por exemplo, é o Evangelho de Ada, tá? Ele tem 30 por 21 centímetros e foi feito em homenagem a Carlos Magno, né? Uma homenagem de Ada, que era um nobre, para o irmão dele, Carlos Magno. Carlos Magno é um rei que governou no Império Franco e que trouxe, é um rei conhecido, um imperador conhecido por se ajoelhar diante do Papa e receber a bênção de Papa, inaugurando assim uma prática muito comum, né, na Idade Média, que vai depois passar para a Idade Moderna, que é sempre receber, sempre fazer com que os imperadores recebam a bênção do Papa.
ou do cardeal, ou do bispo. É o imperador ungido em Cristo, né? Escolhido, né? Para ser o governante dos homens na Terra. Carlos Magno começou essa prática que só vai ser quebrada lá em 1804, quando o grande Napoleão vai tomar a coroa das mãos do Papa e se autocoroar, quebrando uma tradição, né, de mais de 1000 anos. Né? Então, aqui é uma homenagem ao Carlos Magno, figura querida e respeitada pela Idade Média, porque, né, que ele maior, né, para vocês verem os detalhes, veja que não há proporção, não há preocupação, não existe uma desproporção muito grande do dorso para os membros inferiores, o rosto menor, né, os braços maiores, que é o que importa, olha, né, o livro também desproporcional, e aqui a auréola, né, que demonstra a santidade de Jesus. Mas veja que prevalece como uma espécie de margem o arco e a coluna, no caso aqui em estilo coríntio. Nessa imagem dá para a gente perceber melhor. Olha, aqui você vê uma iluminura feita num livro, né? Então são enfeites de livro, assim como a gente tem os nossos livros, né? Por exemplo, a gente tem um livro aqui, ó. A gente tem um livro, o grafismo do livro é todo cheio de imagens e textos, imagem, texto, não é o que a gente faz? Então, é o que se procurava fazer com a Bíblia, né? Enfeitar a Bíblia, trazer essas imagens para a Bíblia. Aqui do lado, ó, outra, né? Veja que o padrão é o mesmo, né? Observem, a ideia é observem o Evangelho, sigam o Evangelho, leiam o Evangelho, vivam de acordo com as orientações do Evangelho. Aqui mais uma, outra iluminura, né? Aqui representa a Anunciação, né? A pomba é o símbolo do Espírito Santo, o símbolo da paz, né? Aqui já há uma modificação, porque o anjo ele aparece em perfil, né? E mostrando um gesto de falar. Então, já é uma tentativa de uma narrativa, né? De contar uma história, né? Mas as figuras estão numa posição escorçada, né? Quer dizer, escorçada, eu quero dizer, bem, né? Feitas de forma verticalizada para que coubessem dentro daquele espaço definido, né? A partir do século 9, 10, eles começam a usar as cores, a cor amarela, né? E um vermelho bem brilhante, um azul luminoso, para dar uma ideia de luz, de sobrenatural. E não tem nenhuma preocupação com a natureza, não tem um fundo, não tem uma perspectiva, né, de espaço natural, não é a preocupação. Aqui nessas a gente consegue ver, ó, claramente, olha, a Bíblia de Gutenberg, veja como as iluminuras aparecem, né? Às vezes elas são feitas para decorar uma letra, né? O que dá um caráter de atenção maior, né? Veja como os papéis, né, são antigos, porque isso aqui são documentos mesmo, né? São fotos da Bíblia de Gutenberg. Também apareceu na Idade Média iluminuras sobre animais, para a gente não dizer que só havia desenhos feitos ligados à religião. Aqui conta a história de pastores, né? Que o pastor capturando uma serpente, que na Idade Média vai ganhar um caráter, uma ideia de um simbolismo muito ruim, né? Um animal que rasteja, um animal peçonhento, né? Você vê como vai mudando, né? Lá no Egito a serpente tem um simbolismo de renascimento, porque ela troca de pele, né? Na arte egípcia a gente viu isso ainda presencialmente esse ano, né? E aqui na Idade Média ela já ganha um outro sentido, um outro símbolo, tá? Então, um outro tipo de pintura românica é o mosaico. O mosaico não foi abandonado. Valéria, Foi. por que essas pinturas recebem o nome de iluminura? Tem algum Porque elas motivo são específico? iluminadas, as cores são vibrantes, Entendi. entendeu? Então, Aham, elas vão obrigada. ficando cada vez mais iluminadas. No começo, elas são opacas, mas aos poucos elas vão ganhando um caráter de luz mesmo, de brilho nas Bíblias, entendeu? Nos livros religiosos. E aqui a gente tem um terceiro tipo, que é o mosaico, que já era usado pelos bizantinos, que também era usado pelos romanos, embora não tenham sobrado muitos, né? Sabemos, porque temos exemplos, mas não temos
tantos exemplos. O que é o mosaico? O mosaico é uma técnica de decoração, feito com pequeninas pedras de vários formatos, de várias cores, que eram colocadas lado a lado, como se fossem quebra-cabeças, né? E que teve o auge nessa época aí do período românico, mas é usado desde a antiguidade. Como eu falei, é usada vem do Oriente, é uma técnica que vem do Oriente. Um artista ali conheceu, né, ou viajou para o Oriente, observou e trouxe essa ideia, né? Aqui eles usam bastante a cor azul. Então, olha só, aqui um mosaico. Dá para ver claramente, olha só, isso são pedrinhas, né, dispostas, colocadas lado a lado, aqui representando a figura de Jesus, né? Isso é um exemplo oriental, para você ver da onde esses mosaicos vieram. Né? Aqui os arabescos, ó, desenhos imitando flores. Se você observar bem a imagem, você vai ver aqui do lado os afrescos. Olha a diferença de um afresco para um mosaico. O mosaico é mais vivo, né? Porque é pedra, né? Então, eles tendem a aparecer mais, né? E os afrescos são mais opacos, ó. A tinta é mais diluída porque é a base de água. Tá entendido? Tá tudo bem? Até aí? Tá, né? Então, agora eu vou compartilhar uma tela sobre o próximo estilo de arte medieval, que é a arte gótica. Essa já é mais bem trabalhada e é importante que a gente entenda as mudanças que aconteceram na sociedade feudal medieval, que levaram mudanças na vida, no dia a dia, na política, principalmente com relação à Professora, economia, né? Que vão levar, vou só concluir a frase, que vão levar à invenção da arte gótica. Pode falar, Flor. o Daniel tá perguntando quem foi Gutenberg. Gutenberg foi um sábio medieval, um dos donos, né, do conhecimento. Opa, o que eu fiz? Oi? Oi? O que eu aprontei aqui, gente? Eu queria interromper a tela, novo compartilhamento, é isso que eu quero fazer. Aqui, vamos compartilhar uma nova tela. Olha só, aqui agora a gente começa com o estilo mais importante da Idade Média, que é a arte gótica. Tá bom? Essa é a parte mais importante. Tá? Esquece isso aqui porque eu não tirei. Bom, olha só o que a gente tem diante de nós. Né? Uma catedral. Agora a gente pode usar esse termo. Qual a diferença de uma igreja para uma catedral? A dimensão, a importância. Né? Você tem 3 tipos de templos católicos: igrejinhas simples, capelas, né? Catedrais, que são maiores, e tem as basílicas. As basílicas, como a gente conhece, por exemplo, a Basílica de Trindade. A basílica é maior do que uma catedral. Normalmente, papas, eles rezam missa em basílicas. Entendeu? Então, por quê? Porque elas conseguem oferecer um espaço maior para os fiéis. Você imagina se um papa vai rezar missa, a quantidade de pessoas que não vai até lá. Aqui em Trindade, a gente recebe quase 3 milhões de pessoas, de turistas, na festa de Trindade, na festa do Divino Espírito Santo, na Basílica. Né? E tem visita do Papa Francisco agendada para Trindade. Mas acho que vai esperar passar, né, toda essa pandemia, toda essa coisa horrorosa aí que a gente está vivendo. Então, olha só, essa aqui é a Catedral de Colônia, na Alemanha. É uma vista da lateral dela. Da lateral. Olha a diferença da catedral para uma estrutura arquitetônica comum. Casas, né? Olha a altura da catedral. E por essa imagem nós percebemos o quanto essa igreja gótica, ela é verticalizada, né? Mas antes de falar exatamente do que é a igreja gótica e por que ela chama gótica,
é importante que a gente entenda que agora nós estamos numa segunda fase, segundo período da arte medieval, que é a Baixa Idade Média, que começa no final do século XI e XII. Tá? A Idade Média vai até o XV. Então, do século XI até o XV, nós falamos de Baixa Idade Média. Esse é um período de mudanças, né, na economia e na política. Notificações assim. Oi? Quando eu amplio a minha tela, eu deixo de ver algumas pessoas aí, por isso pode falar. Não quer falar? Não precisa agora? Tá bom. Então, olha só, o que acontece a partir do século XII? Bom, primeiro, as invasões e as migrações dos povos germânicos no Império Romano vão cessar. Não é que vão parar totalmente, mas elas vão se tornar muito esporádicas, né? O que tinha de germânicos para entrar no Império Romano já tinham entrado, já tinham se misturado aos romanos e formado a sociedade feudal. Então, é um período de paz, um período que não havia aquela pressão, né? O medo dos conflitos com os germânicos. Eles já estão inseridos ali dentro da Europa medieval. Estão inseridos. Eles se misturaram, há uma mistura étnica, né, de germânicos com os romanos. Por isso que é impossível falar em raça pura. Quando Hitler fala, por exemplo, da eugenia, né, de uma raça ariana pura, isso não existe. As próprias migrações bárbaras mostram isso, né? Existem diferenças, diversidades regionais, né, de dialetos, de forma de ver a vida, de viver, até de alimentação, né? Franceses são diferentes dos ingleses, que são diferentes dos italianos, que são também diferentes dos espanhóis, né? Mas do ponto de vista cultural, agora etnicamente é uma mistura só, tá? Então essas invasões cessando, né? A vida volta mais ao natural. E nas regiões mais florescentes, como por exemplo no caso da Itália, a atividade comercial com os orientais começa a ficar mais forte. E acontece também uma coisa muito importante, que são as cruzadas. O Papa Urbano II ordena, convoca os fiéis ao invés de ficarem brigando entre eles, né, ao invés de ficarem alimentando as disputas entre os feudos, entre os reinos feudais, que se juntem contra um inimigo comum, que no caso é o infiel. Os muçulmanos, os islâmicos, que, por sinal, dominavam a cidade de Jerusalém, que é uma cidade considerada santa para os católicos, porque foi lá que aconteceu a paixão de Cristo, né? Todo aquele processo de tortura e de condenação à morte de Jesus. Essa cidade também é considerada uma cidade santa para os judeus, porque é onde Salomão criou o primeiro templo, né, hebraico, templo judeu, e também é importante para os muçulmanos, porque foi nessa região que Maomé ascendeu aos céus, quando morreu em 622. Então, hoje é uma cidade, por exemplo, que ela é controlada pela ONU, é uma cidade neutra, não é a capital de Israel. A capital de Israel é Tel Aviv, né? Jerusalém é considerada uma cidade santa e que vamos dizer assim, ela é reivindicada como capital da Igreja Católica, dos judeus e dos islâmicos. E nesse período, no século XII, ela era dominada pelos muçulmanos. Então, Urbano II faz uma convocação exigindo que os fiéis, né, convocando os fiéis para se unirem em procissão, né, e fazerem expedições para Jerusalém. É aí que começa aquele assunto tão comentado na Idade Média, tão estudado, né, que são as cruzadas, que são mais ou menos em número de 8, que tinham objetivos religiosos, que é esse, combater os infiéis muçulmanos e expandir
o cristianismo para o Oriente, porque, por outro lado, os muçulmanos também tinham a proposta da jihad, que é a guerra santa, né? Tinha objetivos também de conquista de territórios e tinha objetivos também econômicos, que era de liberar o mar Mediterrâneo, né? Tirar os muçulmanos que também dominavam o mar Mediterrâneo e, então, dominar o comércio do Oriente com o Ocidente, que era fundamental para os ocidentais. Eu já disse para vocês várias vezes, né, de quanto os ocidentais apreciavam os produtos orientais. Tá? E eles conseguem isso. A primeira cruzada ela é satisfatória. Eles conseguem tomar Jerusalém dos muçulmanos. Já a segunda ela é conciliatória e a terceira já os muçulmanos vencem. A quarta cruzada só serve para retomar Constantinopla, né? Os venezianos vão até Constantinopla e dominam a região. E da quinta cruzada para frente foi só massacre, né? E fracassos dos cristãos. Mas no fritar dos ovos eles conseguem. O cristianismo acaba se expandindo. A questão é que isso trouxe o renascimento do comércio, trouxe o renascimento das cidades, que antes estavam abandonadas por medo, né? Você sabe que a sociedade da Alta Idade Média é ruralizada, eles vivem nos feudos, viviam nos feudos. E as cruzadas impulsionaram o renascimento comercial urbano. Isso trouxe dinheiro para o Ocidente. E essas riquezas chegavam até a igreja. Como? Através dos dízimos. E as cidades, então, partiram para um processo de disputa, né? Por comércio, por riquezas. E um dos elementos dessa disputa eram as catedrais. Quanto mais rica, mais bela, mais alta uma catedral numa cidade, mais atrai fiéis. E fiéis trazem dinheiro, compram produtos, estimulam o comércio, tá? Então, esse é um momento em que a história, o contexto histórico, vai agir diretamente na produção artística. E outra, os ocidentais vão, com um contato mais acirrado com os orientais, conhecer novos elementos, como os vitrais, por exemplo. Né? Então, isso vai ser agregado às catedrais. Então, elas vão ficar mais suntuosas, elas vão ficar mais belas, né? Como essa daí, ó. Ninguém pode negar. Você pode não ser católico, não tem problema, mas você não pode negar, né, que é uma estrutura maravilhosa. Olha só. Então, aí vai mudar todo o estilo. As igrejas românicas vão continuar lá, tudo bem. Elas não vão ser demolidas, esquecidas, né? Lá no interior, dentro da França, né? Dentro das pequenas aldeias e vilarejos, você vai continuar vendo as catedrais, as igrejas românicas. A Catedral de Pisa, por exemplo, vai continuar. Aliás, a Catedral de Pisa vai ganhar elementos novos, né? Porque a igreja vai sempre construindo, aumentando o espaço, né? Agregando novos materiais. Mas um estilo vai se formar, que é o que a gente chama de estilo gótico. Quem inventou esse termo foram os renascentistas. Na verdade, foi Giorgio Vasari, um biógrafo que viveu no século XVI, no início do século XVI. Como ele era adepto das ideias renascentistas, para ele, a arquitetura que não tivesse características greco-romanas era uma arquitetura inferior, era uma arquitetura feia, grotesca, uma arquitetura gótica, se referindo aos godos, aos visigodos e aos ostrogodos, povos germânicos que invadiram a Itália, porque essas igrejas vão surgir principalmente na Itália. Depois elas vão se expandir para outras regiões da Europa, mas elas surgem na Itália. Daí, gótica, catedral gótica, de godos. Claro que isso é uma visão pejorativa do Vasari, né, do Giorgio Vasari, mas é porque ele queria depreciar o que foi produzido na época medieval e queria relevar o que foi produzido na época greco-romana. O Renascimento é o renascimento da arte greco-romana.
E, claro, a gente não concorda com isso nem visualmente, mas é o pejorativo, é o preconceito, né? É uma maneira de valorizar o que está sendo produzido na época dele. Catedral de São Pedro, onde você vai ver, por exemplo, as pinturas de Rafael, Sanzio, de Michelangelo na Capela Sistina. Isso que tinha valor no século XVI. Daí, chamar essas catedrais de catedrais bárbaras, góticas, em referência aos godos. Certo? Então, agora a gente tem que pontuar as mudanças. Então, vão ser, alguns elementos vão ser agregados, né? A primeira coisa que chama atenção é essa verticalidade. Né? A igreja gótica cresce para cima. A igreja românica, você viu lá no outro slide, ela cresce para o lado. Né? Ela cresce horizontalmente, ela tem que ser grande, grandes caixotes compactos para agregar pessoas, para proteger as pessoas, não tem janelas, né? Só tem um portal, porque é mais fácil de proteger, já que as pessoas se escondiam nessas igrejas na época das invasões bárbaras. Aqui não, aqui ela vai ganhar mais portais, né? Porque agora você tem um número de fiéis maior, você espera os visitantes, os turistas de outras regiões, né? E vai ganhar horizontalidade, vai crescer rumo aos céus. O fiel entra e olha para cima, contempla, né? A espiritualidade. Quanto mais próximo do céu, mais próximo de Deus. Então, essa é a primeira característica básica, é a verticalidade. Elas são mais estreitas, elas são feitas em forma de cruz, né? A planta dela é em forma de cruz. E aquilo que a gente chama de nave, como você vai ver aqui, ó, não se preocupe, porque na aula passada eu vou ter que voltar, não vai dar agora em 2 minutos para falar dessas características. Olha o tamanho da nave. Nave é esse corredor, que vai da porta até o púlpito, até onde está o padre. Olha o tamanho. Normalmente tem 100 metros, 130, 140, até 150 metros, dependendo da cidade, dependendo do capital, da riqueza, do quanto se pode investir nessas igrejas. Entendeu? E ela ganha 3 naves, 3 corredores, porque tem 3 portais. Então, quando você entra por essa porta, você caminha num corredor, na nave, chamada de nave, até o púlpito. Se você entrar nesse, também, e nesse também. A igreja românica não, você tem um portal e pronto, você entra e tem um espaço amplo, né? Tem todo um espaço amplo, espalhado. Aqui não. E essas naves vão ser divididas por colunas, olha. Com colunas. Então tem esse corredor, tem outro corredor aqui, tem outro corredor de cá. Claro que essa aqui é uma fotografia contemporânea, então aqui você tem os banquinhos, né, e as pessoas, tal, porque essas igrejas estão funcionando normalmente, né? Elas funcionam, onde as pessoas casam, fazem batizados, missas, né? Algumas são mais importantes do que as outras e bem conservadas, né? E os elementos que elas apresentam são elementos muito ricos, muitos detalhes. Agora, nesses últimos minutos, eu quero dizer a você da complexidade que existia para construir uma igreja, uma catedral como essa, porque não havia livros para isso. Então, elas demoram 100, 200, 300 anos para serem construídas, porque são experimentos, né, que eles iam fazendo, como esse teto aqui, por exemplo, né, em abóbada, em arcos transversais. Isso aqui é de uma riqueza em engenharia muito profunda, né, que demorou para ser concebido e depois colocado em prática. Na próxima aula nós vamos falar então dessa arte gótica, que é a mais importante da Idade Média, tá? Que cai muito no Enem. E vamos conhecer os elementos que marcam. E você vai ser capaz de identificar sempre que você vê uma catedral gótica, porque nós as vemos por todo o mundo. Aqui em Goiânia, no centro da cidade, a catedral, ali na Avenida Universitária, na Praça Cívica, é gótica. Certo? Um pouco simples, mas é gótica. Um beijo, boa semana, tá? Aguardem lista de exercícios. Luz e paz para todos, não se aglomerem. Tá bom?
A gente vai até meio-dia e 25.